Larissa, tudo bem? Ei, Léo, boa noite, tudo bem? Como é que tu Joia, tá? Larissa, da tudo onde que bem. você fala? Eu falo moro, né, em Governador Valadares, Minas Gerais. Governador Valadares. Tem um cara que eu conheço aí, que é bem famoso na internet. Ah, é o Vitinho do SUS? Não, é Kaiser o nome dele. Kaiser. Eu já ouvi falar, não acompanho não. O pessoal fala que o tal Vitinho do SUS que faz sucesso no Twitter também, faz medicina também, é daqui também, né? Eu não, Vitinho não, do SUS, não esse eu não conheço. conheço, eu não conheço. Eu conheço Também não conheço esse cara aí, o pessoalmente. Kaiser de Governador Valadares, porque ele morou aqui na minha cidade, né, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e ele foi humilhado pela sogra dele, e ele teve, enfim, é bem legal a história dele. Então, como ele morou um tempo aqui. Que eu já tinha tido contato com essa questão de métodos pelas questões, né? De você encarar mesmo as questões e começar por aí ser o melhor caminho, né? Não é simplesmente saber isso, né? Não é simplesmente sentar na cadeira, estudar e falar assim, não, vou aplicar aqui o que eu sei que funciona, né? Existem inúmeras outras coisas, a questão né, da condição emocional que a gente se encontra no momento que impede a nossa concentração. Então, você senta, você estuda 6 horas consecutivas, mas não tem o rendimento, né? Então, essa questão de desempenho, de rendimento mesmo, que é uma coisa bem assim que a gente precisa mesmo trabalhar para ter resultado, porque senão não adianta só não, eu vou pelas questões e tal, e o Faz o resto não quê, está né? funcionando, né? Então, eu estou gostando muito de saber que eu realmente tenho que focar nessas partes, eu tenho que cuidar dessas partes, né? Eu não sou novinha mais, eu tenho 33 anos de idade, 33. já entrei 3 vezes na universidade, Uhum. estou na universidade no momento, Qual faculdade né? tu faz agora? Eu estudo farmácia na Farmácia. UFJF, no campus aqui de Governador Valadares, né? Uhum. Farmácia. Mas já, Mas o teu já sonho é iniciei, ser médica. meu sonho é ser médica, inclusive já iniciei medicina fora do país. Eu já comecei a estudar Qual país que medicina era? na Argentina, Na na UBA. Argentina? E por que que tu Isso. não quis ficar lá? Então, não foi uma questão de eu querer ficar lá. As coisas lá começaram a ficar muito difíceis. A Uhum. condição financeira da minha família já não permitia mais me ajudar a ficar lá. Quer dizer, eles mandavam algo para me ajudar, sim, mas não era o suficiente para eu me manter lá estudando, apesar da universidade lá ser pública também. Eu não pagava a universidade lá, mas Uhum. o custo de vida era muito alto, né? A questão é que aqui no Brasil, na universidade pública, a gente tem alguns recursos que Tem. nos ajudam. Eu mesmo sou bolsista de projeto, e antes eu era monitora com bolsa. Então, desde que eu entrei na universidade, eu sempre fiz os corres para ter alguma coisa. Eu faço trabalho acadêmico Uhum. também, para ter a minha, né, um pouquinho de renda, porque justamente eles me ajudam, mas eles não podem ajudar com tudo, Uhum, né? entendi. Então, isso é muito E outra complicado. coisa também que eu acho que é diferente da Argentina ou do Paraguai é que no Brasil, um estudante de medicina, por exemplo, eu tenho um colega meu que ele vende trufa. Ah, tipo assim, tem professor meu que compra 100, R$ 200 em trufa dele. Então, assim, tu sai na sinaleira aqui, ó, eu sou estudante de medicina, me ajuda. Eu duvido o cara não ficar 1 hora na sinaleira ali pedindo dinheiro e não conseguir R$ 100, R$ 150. Eu lembro que no meu dia de trote, eu fiquei lá com uma plaquinha bicho medicina, e aí era o nosso trote, e daí tinha que pedir dinheiro. Eu fiquei ali 1 hora e 20 minutos, eu consegui R$ 157. Eu fiquei assim, meu Deus, só falando que eu era estudante, ó, me ajuda a estudar, e todo mundo que passava dava dinheiro. Então eu acho que no Brasil é muito mais fácil. Exato, com certeza. Na Argentina eu já até cheguei, né, quando eu morava em Buenos Aires, tentar fazer algumas coisas,
Mas o nível de dificuldade lá é muito maior por questão da língua, pela questão do método, que é um método do qual a gente não é adaptado. A gente é adaptado a um método de estudo na escola aqui no Brasil, que a gente está nesse negócio. Você vai entrar na universidade, fora algumas poucas exceções de faculdade, que é um pouco parecido com o PBL, ou até utiliza mesmo o PBL, mas as mais tradicionais continuam no mesmo esquema. Olha, você vai estudar, você vai fazer a provinha, você vai ver a aula e tudo mais. Então, eu cheguei lá, foi um baque muito grande para mim, porque é outra forma de aprender. A gente não tem aula tradicional, né? A gente tem os momentos de aula presencial obrigatória, mas é com um monitor, e você chega ali já com a matéria estudada. E se você não tiver dúvida, a aula não acontece. A aula só acontece porque o grupo de alunos vai ter dúvida. Então, eu tive bastante dificuldade para me adaptar, A né? língua, como é que foi a questão da língua? Foi bem difícil quando eu fui para lá em 2011. Eu não sabia falar nada. Eu aprendi no convívio mesmo com as pessoas, com colegas, e eu falava, olha, eu não sei nada de espanhol, eu preciso aprender. Então, os colegas conversavam comigo, eu aprendia conversando, eu pedia alguma coisa de um jeito, eles falavam, não é assim que pede, é desse outro jeito. A leitura era um pouco mais fácil. Então, nessa questão de ler os livros e tal, eu consegui me adaptar um pouco melhor. Mas falar, escutar, entender, foi bastante difícil no começo, né? E aí eu tô nessa, né? Eu terminei o ensino médio em 2005, fiz 4 anos de cursinho presencial em Belo 4 anos? Horizonte, E o 4 anos. que tu acha nesses 4 anos que te impediu de passar numa faculdade federal de medicina? Depois da primeira aula, o que tu acha a Olha, partir daqueles conhecimentos neurocientíficos? assim, em primeiro lugar, eu acho que eu não sabia estudar. Não Esse sabia é o primeiro. Eu estudar? não sabia aprender. Uhum. Esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto é uma questão também que eu sou diagnosticada com TAG, né? Com transtorno de ansiedade generalizada. Eu faço tratamento, com medicamento e tudo mais. Uma dificuldade hoje é que eu fazia terapia, né? Há uns 2 anos atrás, mas por causa de condições financeiras mesmo, veio a pandemia, veio muita dificuldade. E eu tive que parar com a terapia porque eu não estava conseguindo pagar. Mas esse Então, tag ele desenvolveu durante o cursinho ou tu já tinha ele antes do cursinho? Ou ele foi intensificado durante o cursinho? não, então, ele foi assim, eu já tinha problema, eu já tinha sintomas, né? Uhum. Mas eu fui diagnosticada depois desse período de cursinho. Depois Eu dos já 4 anos. largado o cursinho. Eu já estava na universidade quando tive o diagnóstico. Uhum. Mas eu tinha os sintomas desde o cursinho. Uhum. Assim, desde o ensino médio, na verdade. Já Porque começou. assim, eu terminei em 2005, mas eu comecei a fazer prova de vestibular em 2003, que eu comecei a fazer vestibular seriado. Então, Uhum. com 14 anos, eu já fazia vestibular. 13 anos, eu estava estudando para o vestibular, Uhum. né? Então, Então, tu foi acha que o muito teu nível emocional foi o que impediu você de passar, então? Foi um dos fatores principais. Eu O considero um dos principal. fatores mais relevantes. Um Uhum. dos mais relevantes, sim. Tem uma pressão interna muito grande, tem uma pressão social, pressão familiar, tudo isso vai Uhum. juntando, né, dentro da gente. Mexe com a gente, mexe bastante, Uhum. né? Então, meio que com a terapia, eu iniciei, assim, eu comecei a criar alguns bloqueios dessas questões para que elas me afetassem um pouquinho menos, né? Um pouco menos do que me afetavam antes, né? Mas Uhum. como no momento eu não estou podendo dar continuidade, bom, é isso, né? E depois, agora com a faculdade, tem sido bastante difícil conciliar todas as coisas, porque como eu falei, eu também faço alguns trabalhos, né? É como você falou, eu falei, já que eu tenho que estudar, eu vou tentar gerar uma renda com as coisas que eu estudo mesmo. Então eu faço alguns trabalhos para outras pessoas, até de outras faculdades, né? E isso tô Assim, sempre. vendo de fora, né? Porque às vezes a gente tá
o meu médico, ele sempre fala o seguinte, que às vezes tu tá na luta ali, né? E tu precisa de alguém para ver de fora, né? Porque tu tá ali lutando e tu não precisa de alguém, de um treinador te dizendo onde que tu tem que bater e tal, né? Ele sempre usa essa metáfora, o Dr. Samuel. Então, assim, eu vendo de fora, assim, eu acho que vai chegar um momento que tu vai ter que escolher, né? Ou a farmácia ou a medicina, né? E tu vai ter que tomar essa decisão, porque tu vai ter que cair de cabeça, né? Em relação a isso. Em relação à terapia, né? Meditação, cuidar da tua alimentação, cuidar do teu sono, o método, né? Se tu mudar o método e tu começar a aprender, a ansiedade vai embora. Entendeu? Tu não tem ansiedade de tu pegar uma prova, um simulado para fazer e acertar todas as questões. A ansiedade vai embora. Eu lembro, assim, quando eu comecei a aplicar essa ferramenta PBL, ATM, as 5 etapas que eu ensinei para vocês hoje, assim, física para mim era grego. Aí passou uma prova, 2 provas, 3 semanas, eu comecei a aprender cinemática, comecei a aprender eletrodinâmica, comecei a aprender mecânica. E cara, eu não sou burro, é que eu não sabia o método. E aí tu vai ganhando confiança, tu vai ganhando motivação, tu vai tendo prazer em estudar. No outro dia tu já acorda mais motivado, tu melhora a tua autoestima. Então, assim, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora quando tu tem um método que dá resultado. Mas basicamente é isso, essa questão da ansiedade, essa dificuldade e levar tanto tempo para entender, para ter o conhecimento de que o método efetivo é pegando pelas questões, é utilizando as coisas que você tem falado. Isso dá um clique na mente da gente, né? E você fala assim, pô, a gente fica aí, às vezes você pega um livro sozinho e lê, faz o exercício do final do livro, ou mesmo as tais videoaulas, né? Que é o boom do momento, e você não tem resultado, né? Não tem. Então, Não assim, tem. Larissa, hoje eu falei para ti, um pedacinho do método. O PBL, a pessoa, nossa, meu Deus, Léo, não, aquilo ali é um pedacinho do método. O método é muito maior que isso, né? Então, assim, eu fui por etapas, né? Não tinha como eu apresentar essa metodologia para vocês em uma aula, né? Imagina que para me ensinar o método completo, eu demoro 70 horas, né? Então, quando os alunos entram para as turmas do método, eu demoro 70 horas para explicar tudo para eles, né? Porque eu vou bem com calma. Então, hoje eu mostrei um pedacinho do método para vocês. Então, para você ver esse resultado que eu estou falando, por exemplo, tu provavelmente deve ter visto nos depoimentos. Meus alunos, assim, eu tenho uma aluna lá de 17 anos, né, que é a Maria, que passou direto do terceiro grau. O resto é tudo acima de 25, 27, 30, 35, tem uma de 38. Eu tenho uma aluna na mentoria, a Maura, que é enfermeira, tem 45 anos. Então, assim, e por que esses meus alunos têm resultado tão rápido, né? Tu pega assim, tipo, por exemplo, 15 anos sem estudar e o cara pegou ali, começou a focar, aplicou o meu método e passou antes de 60 dias, sendo que a média é 3 anos. Como assim? Porque é uma metodologia baseada na ciência, isso é importante, né? Tu que faz aí trabalho acadêmico no Brasil, infelizmente as pessoas não valorizam a ciência, né? Falam um monte de coisa aí, de asneira, achismo, e as pessoas não valorizam a ciência. Então, eu lembro que eu tive um professor meu de inglês, Dr. Hugo, ele falou assim, ó, nós somos cientistas. Antes de sermos médicos, nós somos cientistas. Nós temos que preconizar a ciência. Aquilo, tipo, me marcou bastante. Então, eu sempre pensei, tudo que eu falar, vai ter que ter uma comprovação científica. Então, hoje eu falo, fazer cursinho é botar dinheiro fora. Aí tu me perguntar, o que comprova isso? Aí eu tenho vários estudos, inclusive alguns eu já mostrei nas aulas, provando que isso não é benéfico para o aluno. Então, assim, o PBL-ATM, ele é um pedacinho do método. Mas é isso, esse é um pedacinho da minha história. Foi muito bom E é compartilhar. um prazer ter você aqui, tá? E parabéns por estar atrás desse sonho, não ter desistido, porque desistir, né? Tem a minha pulseira aqui, ó, desistir. Tá escrito aqui, ó, Não é desistir não é uma não opção. é uma opção. Tá? Parabéns, querida. Mas é isso, obrigada. Parabéns para você também por ter essa história incrível, compartilhar com a gente, compartilhar seus conhecimentos com a gente. E é isso, Parabéns, tá, obrigada. Larissa? Até mais. Tchau, tchau. Não desista, tá? Quero ver você na medicina. Tudo certo contigo? Da onde que tu fala, Gabriel? Pô, falo de Minas Gerais, Contagem. Uai, Minas? Minas. Beleza. Quantos anos tu tem, Gabriel? Tenho 16. Fazer 16 esse anos, ano. tu? Aham. E tu quer ser médico, isso? Quero seguir psiquiatria. Psiquiatria? Por que psiquiatria? Pô, cara, eu tenho 2 caminhos para seguir, né? Principalmente, eu tenho um caminho ou de forense, que eu tenho muita vontade de seguir,
Eu acho que foi mais aquela coisa que eu segui de romantizada mesmo, de detetive, aquela ideia da psicopata, essas coisas narcisistas. Mas Uhum, também, cara, tenho vontade de clinicar, cara, de fazer clínica, cara, para poder ajudar a gente com depressão, ansiedade, uhum, porque tem sido muito agudo, muito crescente, né? Principalmente quando eu comecei a estudar um pouco de neurociência, que eu gosto muito da área, uhum, eu fui reparando, cara, que o Brasil, ele segue um método, cara, que é totalmente prejudicial para a saúde. Aí você uhum. fica, né? Aí eu fiquei pensando, né? Porra, muita gente vai ficar mal no futuro, vai precisar de uma ajuda, então estudar, né, para ter um conhecimento de como funciona o cérebro, a mente, a saúde mental, para poder ajudar as pessoas. Então tem esses dois caminhos para seguir, cara. Uhum, perfeito, legal, muito Ou boa a fora, tua ou fora, visão. ou fora, inclusive, Inclusive, se tu pegar dados mais estatísticos, né, em relação à medicina do futuro, a gente consegue ver que a psiquiatria é a especialidade médica do futuro, né? Porque a saúde mental, cada vez mais, as pessoas vão precisar de cuidados da saúde mental. E já começar isso na escola, né? Então vai precisar muito do psiquiatra. exato, cara. Aí, Léo, eu entrei na live aqui, cara, porque eu fiquei com uma certa dúvida. Aí, cara, o que pega? A dúvida foi o seguinte: eu, por exemplo, eu ensino médio agora de escola pública de ensino médio. Uhum, E a área que eu fui mais defasada, cara, foi a área de ciência da natureza. uhum, Então, o que pega? Em ciência da natureza, cara, eu tenho uma. Eu tava estudando pelo método tradicional no início do ano. Aí eu peguei uma boa base de bioquímica, que eu gostei muito de biologia, bioquímica, e aí eu estava começando em sorologia. Em química, eu tenho uma certa base que parou lá em funções inorgânicas, e física eu sou zero, física eu tenho que melhorar. Daí, cara, eu tava vendo, né? Porra, vou fazer a prova. Eu tenho base zero nesses conteúdos, uhum. pretendo melhorar. Cara, eu vou pegar pelo método mesmo, aí, tipo, vou pegar a prova mesmo, vou fazer ela de cara, enfrentar mesmo, fazer Isso. aquela questão, aquele PBL da análise cirúrgica, brainstorm, investigação e mapa conceitual, direto mesmo. Direto, direto. Aham. Vamos analisar. Ó. Tu falou que tu gosta de neurociência, tá? Imagina no Curto. passado. Não tinha Uhum. matemática, não tinha um livro de matemática para mim estudar. Não tinha uma fórmula de física para mim calcular o ângulo da ponte que eu ia fazer, o quanto de força que aquela ponte ia ter. Não tinha Concordo, engenharia, não tinha medicina. concordo. Então, Uhum. como é que o cérebro humano, né, pensando assim, milhares de anos atrás, como é que ele desenvolveu essa capacidade cognitiva de aprender? É uma ferramenta que o nosso cérebro tem, né? Tu Uma pensa o evolução de resolução mecânico de lá. problemas, no caso. Uma Como? evolução, uma questão evolutiva de resolução de problemas, no caso. Isso aí. E aí nós temos uma estrutura cerebral chamada córtex pré-frontal. Então imagina o mecânico, né? O mecânico, ele tem várias ferramentas para ele conseguir arrumar o carro, né? O nosso cérebro tem várias ferramentas, uma dessas ferramentas é a aprendizagem, a memória. Então eu aprendo alguma coisa, eu aprendo alguma habilidade e essa habilidade, por que eu aprendi ela? Porque vai resolver um problema. Pode ser eu Uhum. calcular quantas ovelhas eu tenho. Aí eu criei um símbolo. Representa uma ovelha que eu tenho. Dois representa duas ovelhas que eu tenho. Eu criei um símbolo, né? É para resolver aquele problema. Quantas ovelhas eu tenho, né? É para me saber se me roubaram, se não me roubaram, se alguém matou, se, enfim. Começou assim. Então, do ponto de vista neurocientífico, o nosso cérebro foi desenvolvendo essa capacidade de aprendizagem através disso. Tem que ter um problema, Uhum. senão ele não aprende. Aí, por exemplo, tu teve experiência com o método tradicional. Nós conversamos antes ali com a moça. Ela ficou 4 anos estudando. Por 4 anos ela não conseguiu passar. Tu teve experiência com o método tradicional. Por que tu não aprendeu? Porque não tinha um problema para tu resolver. Tu ficava lá vendo a videoaula, ou tu lia o livro, e o teu cérebro, pô, Aham. eu não sei se eu vou guardar isso aqui. Por que eu vou guardar isso aqui? Será que eu não guardo o meme que eu vi no TikTok? Entendeu? Pô, cara, entendo. Entendo, peguei. Pô, cara, tem uma coisa interessante que você falou, que eu até gostaria de compartilhar, que foi o seguinte, que eu falei que eu curto neurociência, essas coisas, cara, e teve uma coisa lá na escola que foi moto tecnológica, né, que era para fazer uma apresentação. Eu aprendi sobre porque o Brasil é um dos piores do mundo, cara, em aprendizagem em questão de neurociência. Eu expliquei, cara, eu fiz a relação com dopamina com o nível emocional, cara. Cara, pensa bem, a pessoa, a forma como os conteúdos são cobrados na escola
tem um objetivo totalmente diferente do que ele é dito na teoria. A teoria diz que você deve aprender para se tornar um cidadão. Mas aí a pessoa sai de lá nem sempre como cidadão. E pior ainda, cara, vai sair com certos traumas. Por exemplo, por causa que eles utilizam o conteúdo que estão ensinando como critério de nota, critério de rótulo, tipo, o mais inteligente, o mais burro. Isso afeta o nível emocional da pessoa. A dopamina, ela é mensurada no cérebro por uma coisa que você tem conhecimento. Você não vai mensurar se você gosta de uma coisa ou não gosta de uma coisa que você não sabe. Entendeu? Aí você vai lançar baixíssima dopamina para aquilo que você não gosta, de fato, cara. Aquilo vai modular no seu cérebro para você literalmente não gostar, você ter aversão àquilo. Então, assim, o método tradicional, cara, ele já é preparado cientificamente para a pessoa ter repulsa pelo conteúdo e não sentir Para ficar burro, prazer. continuar burro, continuar com salário mínimo e trabalhando no supermercado. Para exemplificar essa questão da dopamina, é o amigo chato e o amigo legal. O amigo chato tu não vai querer sair com ele, o amigo legal tu vai querer. Um gera uma Exato. resposta emocional positiva, aumenta a dopamina, e o amigo chato não gera resposta. Aí o cara estuda, e daí, pô, ele lembra o filme que ele viu do super-herói. Pô, eu lembro os detalhes do filme, eu lembro isso, eu lembro aquilo. Aí Exato. a aula de física que o cara assistiu, que vai decidir o futuro da vida dele, o futuro da família dele, ele não aprendeu. Então, assim, se a gente analisar a neurociência do ponto de vista prático, o cérebro humano ele aprende quando tem problema. Se não tiver problema, ele não aprende. Só que por que tu me pergunta isso? Pô, mas eu vou lá. Por quê? Porque tu tem medo de errar. Então, na tua memória, tá ali alguma coisa da escola, lá do teu Windows mental, tem alguma coisa da escola apitando. Gabriel, se tu errar, tu é inferior. Se tu não souber fazer a prova, tu é insignificante. Entendeu? Então tem apitando isso. Só que assim, tu concorda comigo que é melhor essa questão emocional apitar agora, quando tu tá fazendo a prova, do que no dia do Enem. No dia do Enem, não tem, entendeu? Ali tu tem que saber ou não saber. Então eu prefiro trabalhar isso no meu aluno desde o primeiro dia de preparação dele. Eu quero que ele pegue a prova e não saiba fazer. É justamente isso que eu quero. Eu quero que ele pegue a prova e zere a prova. Por quê? Porque ele vai trabalhar isso. Eu vou quebrar esse vírus que tem no Windows dele da escola. Tirou 10, é bom, pode fazer medicina. Tirou 0, não pode fazer medicina. Eu quero trabalhar. Por quê? Até o cara que passou na USP, ele errou questões. Então imagina que o cara vai fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele, ele não sabe errar. Então eu quero trabalhar isso. Aí ele vai errar, vai zerar. Por exemplo, primeira prova de matemática que eu fiz, eu zerei. Eu zerei a prova. Beleza, zerei. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar o PBL ATM em 5 etapas, vou ganhar a base. Na outra semana, eu já vou saber alguma coisa. Na terceira semana, eu já sei um pouquinho mais. Na quarta semana, eu já sei, entendeu? Então, em vez de eu querer saber todo o conteúdo hoje, né? Lembra lá da taxa de retenção? Então, o que eu faço? Eu vou pegar, eu vou dar um exemplo para ti. Por exemplo, vou pegar a estatística matemática. Tem média, moda, mediana, desvio padrão. Tem vários conteúdos. A estatística é desse tamanho. Então, se eu pego uma questão que cobra média aritmética, eu vou aprender, vou aplicar o PBL-ATM e vou aprender média aritmética hoje. E a moda, e a mediana, e o desvio padrão, e a média simples. Calma. Primeiro eu vou aprender, eu vou me garantir isso. Só que o que o método tradicional faz? Ele vai lá e dá uma aula de 2 horas de estatística, passa todo o conteúdo, e aí você vai ter pouca taxa de retenção, vai vir a curva do esquecimento, você vai esquecer, vai subir o nível emocional, e aí semana que vem tu vai fazer a prova, agora que tu já tem base, né? Já tem base, vai fazer a prova, vai errar. Aí tu vai, pô, eu sou burro, eu vi a aula e não sei fazer a questão. Só que aquele artigo que eu mostrei na aula, ele fala o seguinte, Gabriel, tu tem que ir primeiro para a prática e depois tu busca a teoria. Porque o nosso cérebro, do ponto de vista neurocientífico, ele só aprende se tiver um problema. Entendeu? Ele só aprende se tiver um problema. Estou com dúvida agora numa questão, Léo. Por exemplo, eu não tenho base de direito, minha base é fraca. Vamos supor. Daí, cara, e se eu fizesse dessa forma? Vamos ver se você vai concordar comigo. Vamos supor que tem um ponto inicial e um ponto final, né? Vamos pegar a vamos pegar o conteúdo 0 de biologia até o conteúdo 10 de biologia. E se eu começar o conteúdo 0, mas fazer essa inversão de questões primeiro, depois a teoria, depois o conteúdo 1, inversão de questões, depois teoria, conteúdo 3, biologia 3, questões primeiro, depois teoria, biologia 4, e seguir sequencialmente dessa forma? Ou você fala para seguir realmente na prova direto e buscar direto pela teoria? Eu tive essa mesma dúvida que tu me fez agora, eu tive lá 5 anos atrás, quando eu estava estudando para passar em medicina com um ProUni 100%. Eu tive essa mesma dúvida. E aí, o que eu fiz? Tá?
eu estava estudando uma neurocientista, ela se chama Stella Collins, e ela fala que a Aham. aprendizagem acontece no longo prazo. Então, ela, segundo ela, esses 10 conteúdos, não vale a pena eu ver ele, o conteúdo um, o conteúdo 2, o conteúdo... Segundo ela, tá? Ela dedicou a vida inteira dela para estudar como é que as crianças aprendem. Então, na opinião dela, é melhor eu fragmentar o conteúdo. Ela faz uma analogia, tá? É, tipo, é difícil traduzir, né, do inglês para o português algumas coisas, mas é como se tu tiver, porque para eles faz sentido, mas talvez não seja para nós. É como se, tipo, tu fosse comer uma pizza. Tu vai cortar um pedaço da pizza e vai comer um pedaço, vai mastigar, vai digerir, vai botar aquele pedaço e vai absorver. Aí tu espera um pouquinho, come outro pedaço. Ela faz uma metáfora lá, eu não consigo traduzir isso para o português de forma literal, mas é basicamente isso. Então, assim, ela fala que, tipo, o conteúdo, em vez de eu pegar todo o conteúdo e comer ele, em vez de eu pegar uma pizza inteira e comer ela, e, tipo, não vai entrar a pizza, vai, tipo, vai me dar uma regurgitação ali, eu não vou conseguir comer. Então, é mais inteligente eu fragmentar o conteúdo e ver ele várias vezes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para tu entender. Cinemática. Se nós for por essa lógica, eu vou ver cinemática na semana um e depois eu só vou ver a cinemática lá no final. Então, em vez e sem falar no gasto energético que eu vou ter para ciclar esse conteúdo, né? Se eu quiser revisar ele. Porque tá, mas daí cinemática é o conteúdo um, daí já vem a mecânica, aí tem a termodinâmica, aí eu vou ter que voltar e... Aí já... O cérebro, se tu der muita coisa para ele fazer, ele já foi. Então, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Algoritmo ATM, tá? Sabe o que é um algoritmo? Não. Algoritmo, ele vem da ciência da computação e da matemática. Algoritmo é uma sequência de ação que vai criar uma solução para um problema. Na medicina, os médicos eles usam algoritmos, que são passo a passo que você segue para fazer diagnóstico, para ver tratamento para paciente. Então, por exemplo, chegou um paciente lá, tu está no pronto-socorro, chegou um paciente com AVC, com acidente vascular cerebral. Você vai seguir um passo a passo para manejar aquele paciente segundo a ciência, da melhor forma possível. Porque imagina que tu tá lá no pronto-socorro, aí tu tem que lembrar, mas o que eu vi na aula e como que maneja... Não, tu vai olhar para o algoritmo, vai seguir aquele passo a passo, aquele protocolo, entendeu? Para facilitar a tomada de decisão do médico. Tu entende que o médico toma decisões que mexem com a vida das pessoas. Então, dentro do método Atleta da Mente, nós temos o que nós chamamos de algoritmo, que é um passo a passo que você tem que seguir para você não se confundir. Então, se eu pensar semana 1, semana 2, já era. Se tiver alguém aqui que seguiu o cronograma com semana 1, semana 2, semana 3, comenta aqui se alguém não se perdeu no meio desse cronograma, só para a gente ter uma noção. Quando eu faço isso, muita gente comenta. Então, assim, Gabriel, o que tu vai fazer? Em vez de você ver cinemática uma vez no início do ano, 2, 3 semanas, depois só ver lá no final, na revisão para a prova, você vê cinemática toda semana. Quem vai dizer para ti se tu tem que estudar cinemática ou mecânica? A prova. Vai fazer prova toda semana e a prova vai dizer, vai ter sempre uma questão de cinemática. O Enem 2021 tinha uma questão de cinemática. O Enem 2020 tinha uma questão de cinemática. Então a prova vai dar esse ciclo para ti, entendeu? Então tu não precisa se preocupar. Tu vai pegar a prova, vai errar tudo, errou a prova, pega essa prova. É bem mais complexo isso, porque o PBL é um pedaço, né? Então tem outras ferramentas, tem o TEC, tem o FAX, por questões exatas. Enfim. Procede. Aí uma última dúvida, cara, é o seguinte, eu fiz uma questão hoje, cara, aí eu fiz aquela questão fiz uma questão de química, eu peguei aleatória, que é Enem 2021, que eu já tenho uma prova aqui, cara, aí inclusive, o que é interessante, ano passado, cara, era segundo ano de ensino médio, né, eu fiz a prova do Enem de janeiro, aí por exemplo, em questão de humanas e linguagens, a primeira prova eu consegui fazer 70% da prova, 70% da prova, total, geral. Em ciências da natureza, eu nem olhei direito, por causa que eu estava sem base, estava com medo, nem olhei para a prova direito lá no dia da prova. E matemática eu consegui 33 de 45, que eu me esforcei mais em matemática no passado pelo método tradicional. Aí esse ano, no caso, como eu já tenho uma certa base em matemática, o que eu parei em cima da UTM, que parece que é mais vantajoso para mim. Até porque eu vou estar revisando também. Agora, eu fui ver essa questão de química, cara, eu fiz a questão 108 de química do Enem de 2021, sobre reação ácido-base. Eu vi ele, só que foi uma matéria que justamente eu penquei demais, cara. Levei muito tempo para tentar Não é entender. uma questão que mostra um gráfico ali das soluções nutritivas, hidroponia, não é essa Não, questão? não é essa. Não, é a do hidróxido de sódio, de Brocel de Lauren. Você tinha que achar qual era
a, o pesticida que... Qual era o pesticida, né? Qual que se encaixava, qual que fazia a reação ácido-base de Bróxido de Lore. Aí, cara, o que eu fiz, né? Aí eu fui, vamos lá, fui lendo, né? As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Aí eu pensei, porra, nunca ouvi falar disso, então vou marcar aqui, né? Pesticida, não sei o que é pesticida, vou deixar marcado aqui pelo menos. Ele eu sei que promove contaminação. Por que que eu faço isso? Porque eu, lá, igual na aula que você mostrou hoje lá de biologia, eu já penso, né? Pô, vai que na interpretação já me dá alguma dica, já me dá alguma coisa, já me dá um insight diferente. Aí, Uhum. beleza. Fui lendo, aí, né? A distinção dessa substância pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa. Aí, aqui falou que o hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença pela reação ácido-base de Bróxido de Lore. Ou seja, essa questão, cara, quando eu fui pesquisar ela, quando eu fui vendo, cara, eu errei ela, beleza. Só que aí eu pequei numa coisa que você falou, que não era para fazer. O que que eu fiz? Fui ver a resolução. Mas, Uhum. a gente fui ver a resolução dela. Aí, Uhum. cara, eu vi que essa questão eu resolveria ela se eu soubesse que o hidróxido de sódio era uma base. Ok, o que que eu fiz no seu método que você explicou primeiro? Primeiro, eu fui anotando algumas coisas, né? Primeiro, aí eu anotei, fiz um tanto de anotação, cara. Aqui pra você ver. Fiz um tanto de anotação, fui anotando aqui, tá conseguindo ver? Ah, é para identificar a função orgânica? Era para identificar dessas, qual que fazia a reação ácido-base. Tá. Era dessas que eu tinha que identificar. Uhum. Aí eu errei essa questão. Só que aí eu fui fazer as anotações, né, de pouco em pouco. E aí eu lembrei ácido base. Ácido base, o que eu lembro do que eu estudei, eu lembro que tem três tipos, que é a de Arrhenius, Bronsted de Lowry e Lewis. A de Arrhenius era essa, a de Bronsted de Lowry, que era a questão, aí eu já fui direto. No caso, cara, você tinha que fazer, no meio, cara, você vai fazendo as pesquisas, a investigação de uma vez, cara, tipo, é porque ficou realmente um pouco confuso o método. Eu primeiro faço a análise, depois eu Uhum. tento ter algumas ideias, depois eu investigo, tipo, a questão em específico, o que que eu tenho que saber dela, aí eu resolvo a questão direto, tipo, Então cara, vamos lá. Assim, é muito simples. É 5 etapas. Primeira etapa, tu vai analisar. Então, tu vai escrever, tu vai pegar uma folha, não vai escrever não vai pegar uma folha assim, ó. Vai pegar uma folha em branco, tá? Vai pegar uma folha em branco e vai fazer. Vai escrever aqui, ó. Vai fazer um. Aí tu vai analisar. Pesticidas, né? Que tu falou, não sei o que que é. Hidróxido isso, de. É hidróxido de. sódio, sódio, Hidróxido de sódio. O que que é? Ácido base. O que que é reação ácido base? Tu vai botar todas as informações que tu não sabe. Aí você vai chegar na etapa 2 e você vai fazer o quê? Você vai forçar a tua mente. Tá, pô, o que que é um ácido? Beleza. Quando tu pensa em ácido, o que que vem na tua cabeça? ácido. É. Cara, quando vem na minha cabeça ácido, eu lembro das três teorias, só que de nome, cara. Arrhenius, Não, mas Bronsted assim de no teu dia Lowry. a dia, assim, na tua vida, ácido, o que que vem na tua cabeça? O que que é ácido pra ti? Cara, sabor ácido. Eu lembro daqueles desenhos animados de ácido, aquela coisa queimando, aquela coisa assim. Tá, beleza. Uma coisa que queima, né? Uma coisa que quebra as coisas. E comida ácida, o que que vem na tua cabeça? Uma coisa Isso. ácida. Lembro de HCl, por exemplo, digestão. Tá, beleza. Alguém na tua família tem problema de gastrite, alguma coisa de digestão? Tu lembra de alguma pessoa da tua família? Ninguém da tua família, Não, teu avô, ninguém? não. Algum amigo Uhum. teu que tenha problema de digestão, alguma coisa, ninguém? Então, por exemplo, eu lembraria, né? Por exemplo, minha avó toma omeprazol, que é um medicamento que atua ali nessa parte da gastrite, enfim, que envolve o ácido clorídrico, tá? Por exemplo, eu lembro de limão, né? O limão é uma fruta ácida. Eu lembro, por exemplo, de uma Limão. questão que eu fiz do Enem 2016. Não sei se era, não lembro que ano que era do Enem, mas que pedia, por exemplo, o pH estomacal quando você digere proteínas. Então, assim, essa ideia do brainstorming é você traduzir o conteúdo, você vai codificar o conteúdo. Então, veja bem, nós não falamos de solução, nós não falamos da química, né, das teorias, nós não falamos de nada, nós estamos falando de analisar a questão e forçar a tua mente a pensar. Porque no dia do Enem vai ter a resolução, Não, vai ter que achar na tua mente a resposta, correto? procede. Tá? Então, tu tem que treinar isso em casa. Se tu for fazer se tu for assim, vamos supor que você se inscreveu para fazer uma maratona em novembro, tá? Em novembro, você vai fazer uma maratona. Como é que tu treinaria para essa maratona? Eu treinaria todos os dias. Fazendo o quê?
Exercícios preparando para essa maratona. Tá, e tu ia correr na rua, correto? Isso. Procede. Ou tu ia ficar em casa vendo vídeo aula de como correr? Não ia nada. Eu ia ter que correr. Ia ter que Por correr, exemplo, né? você vai nadar. Porra, tu vai ter que nadar, tu vai ter que estar na piscina, por exemplo. Isso aí. É prática, tá? Tu quer tocar guitarra, por exemplo. Tu vai ter que pegar e tocar. Não tem como tu ver vídeo aula de tocar guitarra. Tu tem que pegar a guitarra e fazer os exercícios. Beleza. Sim. Então tá, nós estamos, ó, etapa 1 e etapa 2. Na etapa 2 tu vai forçar a tua mente. Então, assim, eu não quero saber o conteúdo de física, de química. Eu quero que tu codifique o conteúdo para tua mente. Eu quero ver, pô, beleza, eu não sei o que é ácido, mas eu sei que a minha avó toma um medicamento chamado omeprazol que vai atuar lá no problema de gastrite que ela tem. Eu sei que o Uhum. limão ele é uma fruta ácida. Eu sei que o abacaxi também. Uhum. Entendeu? Procede. Beleza, codifiquei esse conteúdo. Aí daqui a pouco, pô, e base? Pô, base eu lembro do pH. Aí tu já faz uma, por exemplo, se tu tivesse uma noção de química ali, tem, né? Por exemplo, pH. Então, se eu Uhum. colocar uma base, vai subir o pH. Se eu colocar um ácido, vai descer o pH. Inclusive, tem uma questão aí, porque eu sei, porque eu vi na mentoria, tá? Eu analisei junto com meus alunos a mentoria essa prova aí. Tem uma questão mais para frente ali que fala de pH, tá? Aí, só, a única coisa que você tem que fazer é escolher uma base para subir o pH da solução. Tipo assim, assim, o cara não precisa nem saber química, é só ele saber interpretar e forçar a mente dele. Só que nós somos treinados ao longo da escola a não pensar. O professor tem que me dizer, o professor que sabe, ele que tem que me dizer. Aí o teu cérebro fica preguiçoso, por que eu vou aprender química? Né? Se eu vou Uhum. lá no YouTube e vejo a resolução da questão, eu fico pensando, por que eu vou gastar energia com esse conteúdo mega complexo? Agora, quando tu traduz isso e associa como, por exemplo, é uma fruta, tu vem uma experiência, tu lembra de alguma memória na tua cabeça que tu comeu limão, entendeu? Tu tá codificando o conteúdo. Para quê? Para tu imagina que o conhecimento é uma porta, tá? Entendeu? Imaginou? O conhecimento é uma porta. E para tu entrar Uhum. no ambiente do conhecimento, eu tenho que abrir essa porta. Para mim abrir essa porta, tem que fazer o meu cérebro ter atenção seletiva, lembra? Atenção seletiva mais aprendizagem mais memória, né? Lembra da forma? Então, como é que eu Lembra? faço para abrir essa porta? Pô, a minha avó eu lembro. A química eu não lembro, a minha avó eu lembro. O limão, quando eu comi um limão lá na minha infância, um limão azedo, eu lembro. Então, eu estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo na etapa 2? Eu estou abrindo essa porta do conhecimento. Eu vou abrir a porta do conhecimento, e aí quando eu chegar na etapa 3, que eu vou dar um Google, vou pesquisar o que é hidróxido de sódio, eu vou abrir essa porta do conhecimento, e quando eu chegar na etapa 3, eu vou entrar na sala do aprendizado. Conhecimento é você adquirir uma nova informação. Para você adquirir essa informação, você precisa de aprendizagem. Então, a etapa 1 e a etapa 2 é para mim abrir, né? Só que acontece muito isso. Quem tenta aplicar, porque assim, o PBL tem uma etapa, né? Então, você precisa de ter mais, tu precisa entender o método para funcionar. Então, por exemplo, o método tem uma folha, tem que anotar na folha. Análise cirúrgica, brainstorm, e depois tu vai investigar, entendeu? São Uhum. etapas diferentes, tá? Aí depois Compreendo. tu vai descobrir. E a ideia é que tu não veja com alguém te diga, tu pega, digita no Google e você vai linkando os pontos. Você tem que linkar. Tu tem 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas. No dia da prova não vai ter resolução. Eu sei que parece, pô, mas é lógico, eu vou ver o professor resolvendo, eu vou aprender. Se fosse assim, todo mundo que vê resolução, tu pega uma resolução de matemática lá do Enem, cara, tem 100 mil visualizações, tem 200 mil visualizações. Todo mundo que viu essa resolução vai passar? Não, porque tem em medicina, por exemplo, são 8 mil vagas. A maioria não vai passar. Por quê? Entendeu? Uhum. Procede então. Não, beleza. Então, no caso, essa parte do PBL é uma parte pequena, então, da fórmula, no caso. Como? Então, no caso, o PBL também é uma parte pequena da fórmula, é uma parte pequena da fórmula, então, de um geral, no caso. Então, o PBL-ATM, ele atua na atenção seletiva na aprendizagem, né? Uhum. Mas ele não gera Aí, memória. Vamos imaginar que a memória é outra porta. Então, tu abriu a porta do aprendizado. Dentro dessa sala aí que tem aprendizado, vai ter uma outra porta, que é a porta da memória. Para mim acessar essa outra porta, eu preciso de uma outra ferramenta chamada GPOM. Porque a memória é você codificar, armazenar e recuperar o conteúdo. Então, o saquei. PBL-TM ele é um pedaço da fórmula, tá? É um pedacinho ali, pequenininho. Então, o que tu me recomenda é o seguinte, então. Pô, vou fazer a prova, então, toda. Aqui, eu tô com a prova inteira aqui. Internet, faço a prova toda. Beleza, faço direto. E depois eu aplico o PBLTM, no caso.
para todas as Eu acho questões. que assim, eu acho que assim, eu sempre falo pra galera, se você aplicar o método errado, não vai funcionar, é que nem dieta. Você vê um vídeo no YouTube que você comer menos carboidrato, você vai emagrecer. Aí você vai lá e para de comer carboidrato. Mas tu não sabe que Uhum. horário que tu tem que parar de comer carboidrato, tu não sabe que tipo de carboidrato, tem vários, tu falou de bioquímica, tu sabe. São vários tipos de carboidrato, Uhum. né? Tem o Sim. amido, tem a Sim. glicose, tem a frutose, tem a Por exemplo, galactose. se você for parar de comer carboidrato e quer crescer e ficar bombado, não dá, pô. Vai comer sua proteína. Então, assim, isso aí. Então, assim, a aula de hoje, eu quero que tu foque nas questões. As questões vão vir na prova, mas como tu vai fazer essas provas? Esquece por enquanto. Pega uma questãozinha, Uhum. aplica, pega uma questão de física, aplica, tá? E faz só isso. Aí, sexta-feira, eu vou liberar a terceira aula. Aí tu vê essa aula lá, tu vai ter uma noção mais ou menos de como que vai funcionar essa dinâmica das provas, tá? Eu só falei da prova hoje, na aula de hoje, para tu ter uma noção, tá? Da onde que tu vai tirar Uhum. essas questões. Mas por enquanto eu não quero que tu pense muito nisso, tá? Eu quero que tu vá em partes. Lembra da pizza? Não come toda a pizza, come um pedacinho. Sim. Vê só as questões, vai aplicando com questões bem de boa. Tu tá afiando o machado essa semana. Semana que vem tu começa a estudar, tá? A questão. Não, a questão já fiz hoje, a questão de química. Peguei Tá, ela, no beleza, isso caso. aí. Então, assim, pega uma folhinha, né? É uma folha para cada questão, desenha bem essa questão, tá? Ah, não sei, mas, pô, agricultura, tu não sabe agricultura? Provavelmente deve ter uma fruteira perto da tua casa. A fruteira representa a Aham. agricultura, tem a batata é plantada. Ah, tem coisa aqui atrás de Entendeu? Então tu plantação de planta, tu agricultura. tem solo aí. Então, assim, tu entende que o conteúdo da prova ele tá no dia a dia. Por exemplo, eu fiz uma Uhum. questão na mentoria lá de quilowatts-hora. Aí, tipo assim, eu falo para os alunos, aplicando essa tecnologia. Aí eu falo para eles, pô, Léo, eu não sei o que é quilowatts-hora. Física é muito difícil para mim. Pô, mas tu já pegou uma conta de luz? Tu tem luz na tua casa? Aí todo mundo levantou a mão. Tem. Tá, Uhum. beleza. Quilowatts-hora tem escrito na tua conta de luz. Então, Uhum. era uma questão de um carro elétrico. Então, assim, o carro elétrico andava 5 km, gastava 1 kWh. Aí eu não Sim. sei o que é energia. Pô, mas tu tem uma conta de luz em casa, quilowatts-hora é o quanto de energia que tu gasta. Uhum. Aí potência é energia sobre o tempo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente dificulta as coisas que são simples. Cara, pô, tu tem uma conta de luz. Pô, eu lembro da minha conta de luz, se eu ligar o chuveiro vai gastar luz. A quantidade que eu fico no tempo, no meu banho, o cara não precisava nem saber a fórmula. Se ele lembrasse na etapa 2 brainstorm, forçar a tua mente, o cara lembrasse do chuveiro. Pô, o chuveiro gasta luz, a minha luz é em quilowatts-hora, então quanto mais tempo eu fico no chuveiro, mais eu gasto energia, porque eu gasto mais quilowatts-hora. Então, potência é igual energia pelo tempo. O cara matava a questão do carro elétrico. Então, assim, é difícil. Quem disse? O Enem está mais conteudista. Será? Ou será que as pessoas não sabem pensar? Ou será que as pessoas não Pô, sabem cara, interpretar um português simples? Será que ele está mais foi uma, difícil? foi uma puta sacada essa que você teve agora. Tipo, porque você vai naquela lógica, cara, de seguinte, De que se foi uma coisa que vitimizar, tá eu, mais difícil, tá isso, tá aquilo. que foi uma coisa que eu ponderei lá no dia, né, da apresentação. Aí, cara, eu saí daquela apresentação, fiquei, né, naquela peça, né? Aí você deve estar se perguntando, pô, você fez a apresentação, mas aí como é que tu aplicou isso no seu dia a dia? Aí eu fiquei, aí, cara, eu até, né, por experiência própria, que eu pensei assim, porra, do jeito que o ensino tá, do jeito que a prova tá cobrando, seguindo esse modelo de ensino, cara, eu aplicar a neurociência aqui é a coisa que, porra, algumas coisas assim que eu sei é foda, vai ser mais difícil. Então, eu meio que, tipo, pensei assim, né? Porra, se o ensino já é assim, se a prova já segue esse modelo, logo eu encaixar a estratégia aqui não vai dar certo, eu vou me ferrar. Logo eu vou ter que seguir o comboio, né? Mas não, hoje esses dias você está me provando o contrário, que eu tenho que justamente seguir contra a manada. Então isso aí também é ótimo. Outra sacada que você teve aí, cara, que foi o seguinte, é questão de ter liberdade de pensar, cara. Eu vi um vídeo, né? Que estava falando o seguinte, porra, você tem a matemática como fórmulas em si, e você tem a matemática como um puta raciocínio. Cara, a forma como os gregos enxergavam a matemática era uma forma quase espiritualista, cara, de tu explicar o mundo, a metafísica da coisa. E hoje em É lindo, dia, né? tu coloca a matemática numa visão, tipo, é formulazinha, é isso, é pronto, acabou, sem um mínimo de reflexão, sem um mínimo de profundidade. É você ter liberdade de você pensar sobre o assunto. Então, eu achei isso bastante interessante que você botou agora.
O Einstein, ele tem o FACS, que é uma ferramenta que tu usa para fazer questões exatas que eu desenvolvi porque eu tenho dislexia e TDAH. E mesmo assim eu consegui passar em medicina. E aí eu vi o documentário dele, eu pensava, cara, pô, mas eu sou muito burro. Eu não sei física, eu não sei matemática, eu sou muito burro. E aí eu vi no documentário dele, ele fala o seguinte, que a ciência é limitada, mas a nossa mente, a nossa imaginação, ela é ilimitada. Você pode fazer o que tu quiser com a tua mente. Aí eu pensava, cara, pô, eu não aprendo cinemática, tá? Mas, pô, eu saio na rua, tem um carro. O carro sai do ponto A e chega no ponto B. A distância que ele tem e o tempo que ele demora para percorrer, eu vou saber a velocidade que o carro teve. Se eu tenho a velocidade e não tenho o tempo, e eu tenho a distância, eu só fazer uma regra do texto que eu vou descobrir. E aí, quando eu comecei a traduzir isso na minha cabeça, comecei a pensar. Eu não sou gênio, eu não sou nada. Eu comecei a pensar. Eu comecei, pô, cara, beleza, eu não sei mecânica, mas quando eu vou na academia, eu tiro um peso da inércia. Eu falo, o meu músculo faz uma força e tira. Então a gente começa a perceber, né, Guilherme, que todo o conteúdo que é cobrado nem tem no nosso dia a dia, só que a gente não é ensinado a pensar. Nós somos ensinados a não sei, vou para a resolução do YouTube. Eu não sei, é o professor, é o professor, é o professor, é o professor. E o professor é o quê? Ele é apaixonado pelos números. Estava fazendo uma questão de matemática com meus alunos, e aí era uma questão de hamburguerias. Eram 3 hamburguerias. Aí eu pensei, pô, Léo, eu não sei matemática, Léo, eu sou burro em matemática, todo mundo assim. Eu falei, pô, mas tu não foi no shopping? Tu vai no shopping? Todo mundo sim, levantou a mão, sim. Tá. Tu conhece uma hamburgueria que tem lá no shopping chamada BK? Aí sim. Uma outra chamada Mac? Sim. Uma outra chamada Subway? Sim. Beleza. Pegou as 3 franquias, pô, vamos chamar ela então de BK, McDonald's e vamos chamar a outra de Subway. Aí tinha o gerente queria saber qual que é o melhor lanche que tem a melhor média. Vamos chamar o gerente, pensa numa pessoa que tu conhece, uma pessoa assim que tu conhece. Vamos chamá-la de João. Então pega que eu pego os conteúdos, percebe que eu pego os conteúdos e vou traduzindo ele para o contexto do aluno. O João, talvez para ti pode ser a Maria, pode ser o Pedro, uma pessoa que venha na tua cabeça. Aí você vai codificando esse conteúdo e aí o teu estudo, você sai da água para o vinho. E aí tu começa a ver, por exemplo, aluno meu que em menos de 60 dias passou em medicina. Aí os caras, como, Léo? Como? Usando os 80 bilhões de neurônios que tem aqui no cérebro. Simples. Entendo. Não, procede, cara. Excelente, então. Pô, tirou minhas dúvidas. Vou complementando com outros conteúdos de neurociência que eu vou pegando. Aí eu já vou mudando meu dia a dia, minha rotina. Já melhoro. O que tiver de melhorar. E é isso aí, cara. Tô acompanhando suas lives, tô gostando muito. É uma coisa que é um pouco contra-intuitiva ainda. No caso, eu quero ver o método completo mesmo para ter uma ideia geral, para ter um sentido assim. Mas nesse papo nosso aqui, tá fazendo sentido, tá ficando bacana. Sobre fazer as questões, depois buscar a teoria e nem ver a porra da aula. Tipo, porra, quanto intuitivo pra caralho. Perder 2 horas vendo a videoaula não dá, né? É limitar o cérebro, tá? Agora tu sabe. A videoaula, estudo ativo, nível emocional, agora vocês têm esse conhecimento para ajudar vocês, tá bom? Fechado então, cara. Obrigadão. E foi um prazer te conhecer. Muito Prazer foi meu, tá? Tchau, tchau. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.